Boa tarde, pessoal. Boa noite ou bom dia, depende da hora que vocês estejam vendo esse vídeo. Espero que seja boa noite, tá? Vamos continuar naquele processo de aula, eu daqui, você daí, e nós vamos continuando porque ainda estamos no processo de isolamento social, tá? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o controle, dando continuidade ao que já havíamos conversado anteriormente. Até agora nós falamos sobre o que é a controladoria, como um mercado para o profissional de contabilidade e diferenciamos controladoria, de auditoria, de perícia, né? Para que vocês possam compreender que a controladoria é algo muito sério. Nas aulas anteriores nós falamos sobre a governança corporativa, que é de suma importância. Ela principalmente utiliza muito da controladoria, porque senão não teria como, né, as grandes corporações manterem o controle sobre os processos do que acontece nas unidades. E principalmente a governança corporativa na perspectiva de evitar fraudes, de evitar que o patrimônio seja prejudicado, né? Porque o que foi pensado no planejamento estratégico não foi devidamente cumprido. Conversamos também anteriormente sobre planejamento estratégico. É de suma importância você, quando está estudando controladoria, compreender os conceitos de planejamento. Porque não adianta nada você pensar em controladoria se você não compreende o que de fato seja um planejamento estratégico, se você não compreende essas ferramentas. Nas aulas posteriores, né, nós iremos conversar um pouco mais sobre as questões dessas ferramentas da controladoria. Hoje é de suma importância conversarmos sobre o controller, tá? Não vou me delongar muito nesse vídeo, porque ele serve mais como uma parte introdutória. Eu estou encaminhando para vocês alguns slides, refere-se a alguns tópicos que eu tirei da orientação do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, e mando para vocês um artigo muito interessante que fala sobre o processo de formação do controller. Esse artigo tem cerca de 22 páginas, mas vocês não precisam ir logo depois onde aparece, deixa eu ver aqui, atributos necessários ao controller, que é um gráfico, que é uma tabela. Até ali, tranquilo, dá para vocês compreenderem qual que é o processo. O artigo é muito bom e vou encaminhar uma atividade dirigida. A partir de 19 até as 21h30 eu estarei à disposição de vocês através do WhatsApp, tá? Que no momento é a ferramenta mais ágil para conversarmos, caso tenham alguma dúvida. Seria muito interessante que vocês, nesse momento, tivessem acesso ao material que eu vou enviar e que pudéssemos bater uma bate-bola, né? Fazemos um bate-bola bacana, para vocês, inclusive, tirarem algumas dúvidas. Bem, o que nós temos que levar em consideração quando a pessoa do controle? Tem o controle corporativo, ou seja, aquele controlador que fica lá no topo da pirâmide, né, e que, portanto, é o responsável também para acompanhar a elaboração do planejamento estratégico. E tem os controllers das unidades. Nem toda unidade tem controle, mas é interessante que tenha. Esse controller, ou controlador, eu ainda não compreendo por que não fala controlador e ainda continua o termo controller em inglês. Coisas da nossa língua, né? É importante percebermos o seguinte: o modelo de gestão. Dentro do modelo de gestão, nós temos praticamente 3 dimensões na qual a controladoria deve ficar atenta. A primeira dimensão, que diz respeito ao controle de gestões da gestão e do processo, ok? Esse controle, essa dimensão, ela perpassa pelo planejamento estratégico, pelo planejamento operacional, pela execução e o controle disso tudo. Vocês vão ver que na ilustração que eu encaminhei para vocês, é bem nítido, tá? E a segunda dimensão, nós temos controle da dimensão, controle de dados e informações. Ou seja, no primeiro nós vemos a execução, né? E nesse nós estamos vendo quais os dados que a controladoria consegue extrair desses processos. Que aí
Onde que ela pega as informações? No controle contábil, controle de custos, controle fiscal e controle de ativo. Esse controle que fica na segunda dimensão, ele gera dados e informações. Ou seja, primeira dimensão, controle da gestão e de processo. Segunda dimensão, controle de dados e informações. Quais são esses dados e informações? Refere-se ao controle contábil, controle de custo, controle fiscal e o controle de ativos. E na terceira dimensão, nós vamos encontrar sistemas de controles internos. O que são isso? Quais são as ferramentas utilizadas para esses controles que estão dentro da organização, né? Que são os procedimentos internos e como que eles são verificados, quais as ferramentas que são utilizadas para quê? Para gerar também informação. O que podemos sintetizar nesse sentido, o material que eu estou encaminhando para vocês é muito bom, é que nós estamos falando de um sistema de informações. Informações que ela sai da base para o topo. De um lado é a informação e do outro é a controladoria fazendo essa gestão da informação. Né? Então nós temos controle de gestão, controle de dados e informações, controle de procedimentos internos. São essas três dimensões. Ok? Qual que é a função do controle? Óbvio, é observar, é registrar tudo que ocorre dentro de parâmetros já predeterminados. O que as pessoas falam, o termo que é controlador mesmo, né? Projetar e operar informações, preparar demonstrações. Repare o seguinte, quando eu digo preparar demonstrações, relatórios financeiros e relatórios não financeiros, eu não estou falando em preparar as demonstrações contábeis. Não confundam o gestor contábil, o gerente da contabilidade, o contador com o controlador, ok? Essas demonstrações e esses relatórios vão também utilizar as informações que já foram geradas nos relatórios e nas demonstrações já preparadas pela contabilidade, ok? Não confundam. Confeccionar e analisar os relatórios de desempenho. Com certeza. Nós teremos uma aula que nós vamos estudar somente análise de desempenho, os indicadores. É muito interessante. Supervisionar a auditoria interna e os procedimentos de controle contábil. Vejamos, a palavra é supervisionar. Vocês lembram que na aula anterior eu disse para vocês que a auditoria interna ela está muito relacionada com a controladoria, que muitas vezes as pessoas se confundem que a controladoria é a auditoria interna? Não, a auditoria interna ela pode ser independente da controladoria. Mas a auditoria interna ela é supervisionada pela controladoria. Compreendemos? E quando eu falo, e os procedimentos contábeis, eles são supervisionados. Por exemplo, as empresas, agora, nesse caso que nós estamos passando pela essa questão do coronavírus, todos os dias saem medidas provisórias e decretos. As organizações têm que se adaptar ligeiro, tem que ser rápido. Né? Hoje mesmo eu já atendi diversos clientes, hoje me apareceu uma empresa me perguntando, né, o que fazer com o funcionário que chegou gripado. Olha para vocês verem, o funcionário chegou gripado. Gripe é causa de afastamento? Nós, quanto empresários, podemos afastar? O empregado, se ele ficar em casa e ligar, olha, eu estou gripado. A orientação que nós temos que é para não encaminhar para o posto de saúde, né? Para a UPA, encaminha para o posto de saúde. Mas a orientação que nós temos é para ficar em casa. Se você tiver esses sintomas, fique em casa. Ou seja, nós estamos com um problema agora, né? Que foi criado agora, né? E que ainda não temos uma resposta. Ou seja, nesse processo, a controladoria ela vai supervisionar, né? Ela tem que pegar
ler, estudar, saber o que está acontecendo, quais são os riscos de determinados procedimentos e minimizá-los. É esse o trabalho da controladoria, supervisionar. Uma vez que ela supervisiona, dentro de parâmetro, ela pode solicitar algumas alterações. Nesse caso, o que nós poderíamos pensar como controladores? É uma atividade interessante. Vamos refletir depois como a controladoria poderia supervisionar essa história que eu contei para vocês na perspectiva de recursos humanos. Tá? Ah, mas eu sou contador. Ok, nós contadores também estamos relacionados diretamente à área de recursos humanos. Tá? E, inclusive, como que a contabilidade vai reconhecer isso? Exato. Essa ausência do funcionário, como que nós vamos reconhecer contabilmente? Precisamos, aí nesse caso, a supervisão da controladoria é indispensável, porque basta um lançamento incorreto, um reconhecimento incorreto, para que tenhamos problema com o fisco no futuro. Tá? Desenvolver a capacidade do pessoal de sua área de participar do aperfeiçoamento do nível gerencial. Ok. Como eu já disse, a controladoria é um departamento que deve estar em constante estudo. As pessoas que estão ali devem, como no exemplo que eu dei anteriormente, cabe ao departamento de controladoria estar antenado com essas atuações. Nesse momento, eu acredito que os profissionais da área da controladoria estão estudando, estão tendo reuniões, estão tendo debates, estão consultando tudo e todas as informações, como amenizar o impacto, tá, econômico e social desse isolamento social. Ah, mas é uma questão do planejamento. Sim. Esse planejamento estratégico está sendo revisto, provavelmente, e com um apoio muito grande da controladoria. Tá? Aqui fala, destaque a função básica do controlador, né, ou do controle, é definir e controlar todo o fluxo de informações de empresa. Ou seja, o fluxo de informação, aquele que vem já falamos isso em sala, aquela informação que vem do estratégico, passa para o tático e chega no operacional. E depois, nesse processo de verificação, como ele vai retornando, transformando em dados, que precisam depois ser mensurados, avaliados. Ok? Tranquilo. Eu falei que vai ser rápido. Características do controle. Nós já até antecipamos isso em sala, né? Prever e antecipar problemas. Lembrando, gente, o controle não é um mágico, ele não tem uma bola de cristal. Como que ele pega? Vai prever e antecipar problemas. Simples. Acompanhando, tendo visão, perspicácia. Para isso ele precisa estar munido de todos os dados. Ele tem que conhecer o concorrente. Ele tem que acordar pela manhã, a primeira coisa, ver jornal, ler jornal. Ele tem que antever, tá? É uma capacidade que ele tem que ter. Ele só vai ter se ele se preparar. Ele só vai se preparar se ele estudar, se ele ficar atento. É um termo que se utiliza muito, feeling. Sabe aquela pessoa? Esse negócio parece que não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Não vai dar certo porque eu já vi isto ocorrer em outras empresas. Isso já ocorreu em outros cenários. Esse negócio vai dar certo. Vai dar certo por quê? Não andei pesquisando, isso já aconteceu antes, pelo histórico, é possível. Então, esse processo de prever e antecipar problemas é porque ele está antenado com a realidade da empresa, com a realidade, com o ambiente interno, com o ambiente externo, com os processos legais. É muito importante isso. Linguagem sofisticada dos executivos de primeira linha, ou seja, ele tem que compreender de tabelas, estatísticas, gráficos, ter uma visão voltada para o futuro, ok? Ele tem que pensar grande, tá? Estar bem informado, eu já falei, estudioso, apaixonado pelo processo científico. Essa questão para processo científico, ultimamente eu tenho utilizado muito esse termo. Por quê? Ele está relacionado a um processo de investigação.
de uma metodologia, ok? Não vou nem dizer, ser ético, imparcial e honesto. A literatura fala, não é muito sobre a questão ética, imparcial e honesto. Propõe uma reflexão. A imparcialidade do controller, nós teríamos que definir esse conceito de imparcialidade. A imparcialidade que nós compreendemos é o seguinte: a opinião dele, do controlador, pouco importa se ela não estiver fundamentada. Isso é imparcialidade. Eu estou verificando, mas eu não quero, não é a intenção prejudicar. Se prejudicar alguém, não é a vontade dele. A imparcialidade está nesse sentido. Tá? Porque existe sim uma parcialidade. Existe uma parcialidade que ele quer os melhores resultados possíveis para a organização. Isto, eu não posso dizer que seja imparcial. Embora a literatura fale em imparcialidade. A imparcialidade, ela está querendo dizer o seguinte: você aí, aluno que está me vendo, aluna, pensei em vários nomes, mas eu não posso falar, não sei quem está aí. Né? Mas vamos supor você, Josi Creude, que está aí me ouvindo, você é um auditor. Beleza. Se você não vai com a cara do seu colega, se você não gosta do seu colega, o seu estudo vai ser imparcial. O seu estudo como controlador, a sua análise, a sua controladoria tem que ser imparcial. Eu briguei, eu discuti, imparcial. Tá? Você não quer prejudicar ninguém e, ao mesmo tempo, você não quer favorecer ninguém quando você está no processo de controladoria. O que te interessa é o quê? Os dados, como eles estão sendo trabalhados, mensurados, os processos. É essa imparcialidade que a gente diz. Tá? Muito cuidado, porque a palavra imparcial, ela soa meio assim, imparcial. Não, ele não é imparcial. Ele é parcial a partir do momento que ele quer o benefício da organização. Ele é imparcial a partir do momento que não é ele, as coisas pessoais da vida dele, os interesses pessoais que irão afetar esse resultado. Ok? A questão ética e honesta, eu não vou nem discutir muito, porque isso perpassa pelo processo antropológico filosófico. Né? O conceito de ética, ele é muito maior do que nós pensamos, e acredito que nunca falamos tanto em ética quanto agora. Estou falando agora há cerca de uns 10 anos para cá, e fazemos tão pouco. Como que vulgarizamos essa palavra ética? E como vulgarizamos essa palavra honestidade? Todo mundo quer um mundo honesto, mas não olha para si. Tá? Porque a honestidade e a ética, ela perpassa primeiro por mim. O meu olhar sobre o mundo. Então, o controlador, ele tem que pensar muito essa ética e essa honestidade, porque qualquer coisa que ele fizer ali, aí entra na questão da imparcialidade que eu falei, vai afetar alguém. Né? Essa ética e a honestidade está no respeito, a respeito às pessoas, a respeito às instituições. É esse respeito e essa ética. Não viaja muito na maionese. Ética imparcial. Não viaja muito não, seja prático. Ética dentro do que é estabelecido, desde que não se prejudique ninguém, intencionalmente, porque geralmente, às vezes, pode ser prejudicado. E ser honesto. O que é ser honesto? Não aceitar remuneração extra para favorecer alguém. Não amenizar resultados. Então, a controladoria é muito séria. Saber negociar e gerenciar pessoas. Óbvio. Né? Porque ele vai trabalhar com pessoas. O controller, ele é o chefe da controladoria. Seja ela a nível estratégico, seja ela a nível operacional. Ele é o responsável. Então, ele vai trabalhar com pessoas. Tanto pessoas diretamente, como ele vai trabalhar com pessoas indiretamente no processo da controladoria. Ok? Controle não é responsável pela elaboração das informações. Isso é ótimo. Né?
Você é um controlador, você precisa compreender dos processos. Processo de venda, fluxo de caixa, planejamento estratégico, contabilidade gerencial. No final, eu vou falar de quais conhecimentos que a gente precisa ter com mais consistência. Mas é importante o seguinte, não é você que vai fazer o fluxo de caixa ou o controle de fluxo de caixa. Você vai verificar o que o outro fez. Entendeu? Isso que é controladoria, isso que é a função do controller. Ele não é responsável pela elaboração das informações, mas sim sua compilação. Guardem essas palavras. Compilação, síntese e análise. O que é compilar? Ele vai pegar todas as informações, por exemplo, um controle de ativo, né? Ele vai compilar tudo que a organização possui de ativos, ok? Que são os bens, os direitos e obrigações, num conceito mais ampliado, tudo aquilo que a organização possui que irá gerar benefício econômico ou financeiro, a curto, médio ou longo prazo, ok? Mas vamos no classicão aí, bem, direito e obrigação, tá bom? Compilar. O que é compilar? Anotar. Compilando, estou anotando, estou separando, estou verificando. Síntese. Ele vai pegar toda aquela informação e transformar de forma sintetizada. O que é isso? Eu não vou falar de todos os veículos, eu não vou falar de todas as máquinas, e nem tipo por tipo de máquina, porque isso eu já fiz lá na compilação. Né? O tempo que as máquinas têm, não. Eu vou sintetizar e colocar ali, vamos supor, as máquinas mais antigas, que já estão totalmente depreciadas, e os equipamentos novos. Aí eu já estou fazendo uma síntese do que a gente tem ali. Depois eu vou fazendo uma análise. Essa análise é a informação que vai passar diretamente para o gestor. Essa análise seria, por exemplo, tantos por cento do nosso ativo imobilizado está completamente comprometido, ou seja, de 80% a 90% de cada um, do total deles, correspondem a já depreciado. Necessitamos, provavelmente, no próximo, melhorar essas máquinas. Essas máquinas, a controladoria é que vai identificar isso. Se precisamos aumentar a produção, ok, essas máquinas elas não estão dando conta. Por que elas não estão dando conta? Porque elas já estão completamente depreciadas contabilmente e depois ele pode verificar no processo do controle interno qual a capacidade daquelas máquinas, solicitar talvez, possivelmente, uma análise mais técnica do equipamento. Ok? Então, ele precisa disso. Sendo assim, ele é o responsável pelo projeto e operação do sistema. Porém, sendo membro da equipe, não toma decisões gerenciais. Lembra que nós falamos isso? Ele pode até sugerir, agora não, é ele que toma decisões. A subordinação, né? Então, nós temos dois tipos de subordinação no caso do controle das unidades. Como eu disse, nós temos o controle do corporativo e temos o controle das unidades. O controle da unidade, ele pode ter o que os autores chamam de subordinação indireta ou subordinação direta. O que é uma subordinação indireta? Vamos supor que determinada unidade, todas, possuem um gerente da unidade. Esse controller da unidade, ele não vai diretamente ao controller geral. Ele tem que passar a informação, né, passar tudo, ele é subordinado ao gerente da unidade. Então, nesse caso, ele tem que passar para o gerente da unidade, o gerente da unidade transferir essa informação, esses dados, para o controller geral. Ok? Então, aí é uma subordinação indireta. E, automaticamente, o controller, né, do estratégico, ele não entra em contato direto com o controller da unidade. Esse é indireto. Agora, o direto é mais tranquilo. E talvez o mais
Não dá para fazer juízo de valor porque cada realidade, cada instituição tem seu processo de gestão, tem sua cultura institucional, né? Então não dá para avaliarmos isso de forma leviana, né? Mas o controle direto, ele tem um canal, como o nome fala, sem ser gracejado. Ele tem uma linha direta de comunicação com a controladoria geral. Ele não perpassa pelo controle da unidade. Perdão, pelo gestor da unidade. Ele, o contato, o chefe dele imediato já é o controle geral, o controle estratégico. Talvez eu tenha me confundido um pouco aqui, atrapalhado um pouco, vou explicar. No caso da subordinação indireta, existe no meio do caminho o chefe da unidade, o gerente da unidade. Tanto na questão de ida e volta da informação. No caso da subordinação direta, o controller da unidade, ele dá a informação direta ao controller geral. Ok? Vantagem do segundo, não tem ruído na comunicação. Vantagem no segundo é talvez o gerente não consegue maquiar ou se defender. Mas, ao mesmo tempo, o gerente da unidade e o controle pertencem à mesma equipe. Ambos são bons, ambos possuem as suas deficiências. Eu, Adilson, defendo, por uma questão de lisura e independência, a subordinação direta. Tá? Daí é uma questão pessoal. Quanto professor, dando minha opinião. Ok? Tem um gráfico bacaninha lá nos slides que vocês vão compreender melhor, tá? Na estrutura, ok. Independente da relação de subordinação, o controle tem responsabilidades éticas globais ilimitadas, inerentes à função e não contempla práticas contrárias na disposição e transmissão de informações. Ou seja, independente se é subordinação direta ou indireta, ele tem que trabalhar nas questões éticas, imparciais e honestas do jeito que nós falamos, tá? Adilson, tá? A minha visão é de que quando ela é indireta, a informação perpassa por outras pessoas que têm interesse nas respostas. Ok? Mas é a minha visão. Você pode ter a sua. Leia um pouquinho, faça reflexão sobre isso. E por último, último slide, o último são das referências. Para o último, nós falamos sobre, apresentamos um quadro dos atributos necessários. Vejamos, como o controle, ele trabalha com o nível operacional, gerencial e estratégico. Entende? Gerencial tático, tá? Ele precisa ter uma gama de conhecimento muito superior do que somente aquela que vocês veem no curso de contabilidade. Inclusive, o artigo que eu estou encaminhando para vocês fazem uma crítica a esse processo. Tá? Você terminando a graduação vai ter que se procurar, você graduando em ciências contábeis, provavelmente vai ter que fazer talvez um curso de administração e na sequência talvez um aperfeiçoamento em estatística, em economia e até no direito. Tá? Porque são conhecimentos que vão aperfeiçoar o seu trabalho, vai gerar qualidade ao seu trabalho. De acordo com o material que eu mandei para vocês, alguns dos conhecimentos: contabilidade societária, análise empresarial, GAAP, pacote Microsoft, matemática financeira e contabilidade. Esse quadro foi criado, por exemplo, o que as empresas pedem, né, quando estão recrutando um profissional na área de controladoria. Isso no campo operacional. No campo gerencial, precisa ter contabilidade societária, planejamento empresarial. O que muda para o estratégico? Planejamento empresarial, sistemas RP. Tá? De um processo para o outro, o que muda, principalmente gerencial e estratégico,
tanto o operacional quanto o gerencial pede pacote Microsoft e no estratégico pede compreensão do sistema ERP. Mas nas aulas anteriores a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Gente, por hoje é só. Aguardo vocês às 19 horas, tá? Pra gente, quem tiver dúvida sobre o vídeo, tiver vídeo sobre os conteúdos que eu vou mandar, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e vamos torcer para que isso passe logo. Sei que está havendo uma celeuma sobre a economia, que vai ser um baque na economia. Bem, gente, eu sou contador, sou administrador, formação pedagógica em filosofia, sou artista, não entendo nada da área da saúde. Nadinha. Então, eu não sou a pessoa adequada para falar se devemos ou não ficar no isolamento. Só sei uma coisa: só se vive uma vez. Né? Só se vive uma vez, independente da religião que você tenha, mas só se vive essa vez. E, na dúvida, não ultrapasse. Eu não conheço nada da área da saúde, sério, gente. Posso até discutir sobre filosofia, um pouco de antropologia, os aspectos econômicos e sociais, como que isso vai impactar no resultado, mas eu não entendo nada. Então, de um lado eu tenho amigos defendendo que vai acabar com a política, com a economia, e tem outros dizendo que não tem nada a ver o vírus, que não mata, que ele é fraco. Então, são muitas informações. Eu estou indo meio que pelo instinto de sobrevivência. Eu não tenho respostas, mas eu tenho medo. Eu tenho um pai de 86 anos. Né? Minha mãe morreu ano passado. Não gostaria de outro velório. Bem, como disse a professora Luciário, eu até gostei, pessoal, a gripe, né, do coronavírus vai matar mais CNPJ do que CPF. Mas CNPJ, a gente pode fazer outro. Beijos. Fiquem com Deus.